Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Culture Room. O meu nome é André Figueira e estou aqui com. O Carvalho. João Matos. Leandro Brás. E hoje vamos falar um bocado sobre escapismo e fantasia. E vamos abordar vários tipos de média de entretenimento e de como é que podem ser ligados a este tema, analisando assim cada obra. Espero que gostem. Então, antes de começarmos aqui a analisar, vamos falar um bocadinho sobre o que é o escapismo e fantasia. Alguém quer explicar? Escapismo é o desejo de invasão ou alívio ou distração mental, recorrendo à imaginação. É uma forma, então, podemos dizer que mais simplesmente que é uma forma de escapar à realidade. De escapar ao. É uma forma de ires para a fantasia, mais ou menos. Pode nem sempre ser a fantasia. Podes agarrar-te a uma cena que seja real também, mas que mascar os teus problemas que tens que devem ser resolvidos, mas provavelmente não Exato. tens a capacidade mental na altura para os resolver ou para lidar com eles. É uma forma de fugirmos à realidade. Sim. E hoje temos aqui várias obras para falar, e acho que em todas estas vamos ver um bocadinho isso. Vamos começar a falar de Scott Pilgrim vs. The World, um filme de Edgar Wright, que saiu em 2010. Quem é que quer explicar um bocadinho sobre o filme? Eu posso explicar este filme. Este filme, Scott Pilgrim, é um filme onde o personagem principal é o Scott, que é basicamente um adulto, recém-adulto, digamos assim, que basicamente não faz nada da vida e tem uma banda. E ele, para esquecer a sua ex-namorada, que acabou com ele, o traiu, basicamente começa a namorar com uma rapariga que é menor de idade, que está, digamos, no secundário. E pronto, ele namora com a rapariga, mais só para esquecer a sua ex-namorada. Ele não parece realmente gostar dela. Quando às tantas tem um sonho. E nesse sonho viu uma rapariga que fica doido por ela. E acontece que no dia a seguir ele encontra essa rapariga. Então basicamente o filme é basicamente ele atrás dela, a perseguir a rapariga, entre aspas, para a conhecer, falar com ela e começa a namorar com ela, ainda namorando com a outra, ou seja, é um palerma. E pronto, depois durante o filme ele foge um bocado à sua realidade do que é a realidade dele, de ser um falhado e isso tudo, sendo que a namorada, que é a rapariga dos seus sonhos, ah, tem ex-namorados que ele tem que lutar contra. Ou seja, ele tem que ganhar os ex-namorados dela num jogo do género Street Fighter, ah, porque ela acabou com eles todos. E pronto, basicamente o filme é à volta disso tudo, depois há muitas outras coisas. Ou seja, o Scott usa ver a vida como um videojogo como forma de escapismo, é isso que estás a dizer? Sim, exatamente. Sendo que ele mete-se com uma rapariga que depois tem que basicamente derrotar os ex-namorados dela. Então, e porque é que vocês acham que Scott necessita de ver o mundo desta maneira? Mas Talvez porque ele não esteja satisfeito com a vida dele. Hum, Hum. Eu penso que o facto de ele ser basicamente um falhado, né, digamos assim, porque ele praticamente não faz nada se não tocar numa banda, faz com que o facto de ele ter de derrotar os ex-namorados da namorada dele o torne melhor que eles, se demonstre melhor do que o que ela já teve, algo assim. Sim. Parece que a banda dele não é uma banda famosa, é exato. uma banda de garagem. E também podemos olhar para o estado da vida dele, como ele vive em casa do colega e ele quer ir para fora de lá. exato, Tá sempre a naquele. dizer que ele tem que sair. O Scott neste filme não tem muito rumo. Sim, Eu acho que o facto dele ver a vida como um videojogo neste caso e ter de que derrotar os ex-namorados para ficar com Ramona é uma forma dele ter um objetivo na vida pela uma vez. Ter algo que fazer, algo por que lutar. O que é que vocês acham?
Sim, Sim, isso do algo para ocultar é literalmente, não é? Porque ele basicamente foge à realidade como se estivesse num jogo de luta e tem que os derrotar. Tem que ser melhor que eles. exatamente. Uhum. E uma cena muito interessante no filme também, que é no final, na última luta, onde ele ganha uma vida e morre, mas dá respawn, que é um bocado, pronto, já é um bocado mais falado da fantasia do que o escapismo, né? Exato. Mas a segunda vez que ele vai lutar com o boss final, ele saca uma espada do peito e em vez da espada do peito, que ele saca do peito ser a espada do True Love, é a espada do Self-Respect. Que é quando ele Exato. aprende a ter respeito por ele próprio e aprende, se calhar, também mostra que ele, ok, já está a encarar mais a realidade, está a ganhar respeito por si e por Exato. Eu acho pela que isso é razão. das maiores lições deste filme, que é ele pensa que nesta viagem o que ele realmente vai chegar ao fim e perceber é que vai conquistar Ramona, mas o que na verdade ele está a fazer é, durante o filme, está a crescer como pessoa e está a aprender a respeitar-se a si próprio e a aceitar-se como ele é, como tu disseste. Sim. Bem, vamos então passar aqui para outra obra. Vamos falar sobre as Tartarugas Ninja. Este filme já é um filme antigo, é um filme de 1990. É um filme de Steve Barron. Alguém quer falar um bocadinho sobre o filme? Então o que é as Tartarugas Ninja? Tartarugas Ninja é basicamente um filme que fala sobre um grupo de tartarugas mutantes que são adolescentes na altura e que foram treinados pelo mestre Splinter, que é um rato mutante também. O rato por si foi treinado por um humano, que ele era o animal de estimação dele, e ele aprendeu Kung Fu através de ver o seu mestre a lutar. Ele não foi ensinado diretamente, mas ele sempre viu o mestre a treinar e tentou sempre imitar os movimentos dele. E ele depois ao ver as tartarugas num esgoto a tentarem comer mais ou menos uma espécie de slime verde, que é o que fez com que eles ficassem mutantes, hum, adotou-os de certa maneira e ficaram a viver no esgoto e foi-lhes ensinando à medida que eles forem crescendo, foi-lhes ensinando também Kung Fu e como lutarem. O filme começa na parte em que eles já são adolescentes, né? E eles estão a sair à rua, a começar a sair à rua, a explorar o ambiente do mundo cá de cima, porque viveram a sua vida toda no esgoto e estão agora a começar a sair à rua e a resolver certos crimes. E vê-se no início do filme também que eles ficam bué contentes porque resolveram um crime e não sei o que, ajudaram aqui esta pessoa, ou ajudaram aquela pessoa. E este filme, depois, o plot principal do filme fala sobre o grupo que é a Claw? Não, Uh, De foot. da Foot, é o Food. Foot, não é a Claw, é o Foot, yeah, é o pé. Fala do The Foot, que é um grupo que anda a recrutar juventude mais ou menos delinquente, porque eu não acredito que seja muito o caso da juventude ser delinquente, mas andam a recrutar eles para roubarem e irem buscar cenas e estão a tentar montar uma espécie de império ali em Nova York. Em Nova York, é? Yeah. Sim, porque aliás, este filme, como eu tinha dito, saiu nos anos 90 e retrata muito bem um bocado a altura negra de Nova York, nestes anos 80, 90. Foi uma altura em que Nova York estava muito mal em termos de drogas, roubos. Aliás, este filme, quando saiu, também foi considerado bastante violento. Aliás, podemos ver que no fim do filme atiram-no para uma máquina de compressão de lixo, não é? Sim. Sim. E ele é triturado. Exato. Mas falando também um bocado sobre o escapismo, o que é que vocês acham que é a maneira de escapismo das tartarugas neste filme? Não estou muito relacionado para o escapismo das tartarugas, mas acho que cada tartaruga tem um escapismo diferente em si. E acho que eles estão Sim. muito juntos, mas quando tu olhas para o Rafael, que é a que tem a banda vermelha, ele tem uma raiva profunda e não colabora tão bem com os irmãos. E ao longo do filme isso vai mudando um bocado, mas não assim muito. E acho, acho que eles têm uma certa raiva por serem da maneira como são e por também terem que estar a viver às escondidas da humanidade e Hum, às escondidas do mundo em si.
Eu acho que eles acabam por usar muito o humor Sim. de forma a mascarar assim a sua frustração de serem diferentes. Porque não sendo humanos, não podem sair à rua e fazer uh, pronto, fazer coisas de humanos, digamos assim, como toda a gente, ir ao cinema, ir às compras. E acho que Rafael lida isto de maneira diferente, porque em vez de se juntar aos irmãos e de lidar isto de forma pronto, com humor e na brincadeira, ele isola-se bastante. E depois acho que o filme mostra um grande crescimento pessoal na parte do Rafael, porque ele integra-se mais com os irmãos e no seu humor à medida que o filme progride, Uhum. não acho? Sim, Sim. Sim. E podemos olhar também para a sociedade e a parte em que os miúdos andam a roubar e a fazer drogas e a fumar e até se vê um miúdo passa por lá e dão-lhe um pacote enorme mas- com cigarros lá dentro, né? Exato. E é um miúdo pequeno. E podemos ver que isso é uma forma de escapismo porque se olharmos para o miúdo principal, que é o Danny, se eu não me Uhum. engano, Sim, Danny. que ele é filho de jornalista e então como o pai é jornalista e é mesmo o chefe, ele não tem muito tempo para passar com o filho e acho que ele revolta-se um bocado contra o pai nesse aspecto e é isso que o leva a fazer parte da organização do FUT e vemos um bocado de evolução desse personagem também ao longo do tempo, que é que ele começa a perceber que o que ele está a fazer não é o correto e ele tenta mudar um bocado e para o fim do filme ele torna-se mais o ajudante e ajuda as tartarugas depois a conseguirem vencer. Sim, porque eu acho que o Danny, eu acho que era o nome dele, não se apercebe que o pai realmente gosta Importa-se com ele. dele e que se importa com ele, exatamente. E tem necessidade de ter alguém com que se identifica. E neste caso é este clã que foi buscar todos estes miúdos que sentiam da mesma maneira e lhes ofereceu uma família. Sim, sim. Mas Olha, à medida que o filme vai avançando, Danny apercebe-se que na verdade a família dele sempre esteve para lá. Sim, até vemos inúmeras vezes durante o filme o próprio clã diz que eles são uma família e que a família vai ajudar-se sempre. Exato. Ou seja, isso para o Danny acaba de ser a sua forma de escapismo pela revolta que ele tem com o pai, Uhum. não poder passar tempo com ele, não ter exato. o amor assim de família. Porque depois, quando ele se apercebe também do mal que ele fez, uma das coisas principais que tu vês logo, que o filme faz questão de mostrar isso, é ele a correr à procura do pai e vai a correr e acha o pai e pede-lhe desculpa logo e abraça-o e depois coisas que estão e percebe o mal que fez. Uhum. Pois. Então, mas 6 anos antes deste filme sair, tinha sido lançada a banda desenhada das Tartarugas Ninja. E apesar de a história ser bastante parecida com o filme, há uma grande diferença da forma como é contada. O que é que vocês acham? Primeiro é a violência contida na banda desenhada. É muito mais violento que o filme. Uhum. Tem mais sangue e morte. Para além disso, a maneira que eles eliminam o bandido principal, o inimigo principal, é diferente do que no filme. Na banda desenhada, o inimigo é realmente assassinado, não é atirado para o caminhão de lixo. Sim. Eu acho que também há uma grande diferença que é nas bandas desenhadas eles seguem uh, cegamente o Splinter, ou seja, tudo o que o Splinter diz eles fazem, mesmo que isso seja homicídio, não acham? Sim, sim. Sim. Eu também achei que Tam- os personagens eram um bocadinho mais sombrios em relação ao Uhum. filme. No filme parecem mais humanos, tentam, pelo menos parecem questionar mais as decisões mais, aquelas decisões mais dark, as decisões mais um bocado obscuras que o Splinter faz e que os ordena, e eles parecem questionarem mais e não ficarem muito confortáveis e muito à vontade, enquanto na banda desenhada isso não acontece tanto. Até Pois, porque acho que na banda desenhada, não sei se estou a dizer isto mal, mas na banda desenhada a intenção do Splinter é mesmo vingar-se, enquanto que no filme ele apercebe-se que o personagem que matou o mestre dele, o Shredder, afinal está Uhum. vivo e a partir daí é que ele quer vingança. Hum. E vocês acham que o facto das tartarugas seguirem assim cegamente Splinter deve-se ao facto de como ele os acolheu
eles devem-lhes a vida, então assim acham que esta é a forma deles retribuírem? De certa maneira, sim. Parece-me sim. Mas não só por aí também, mas porque também se calhar como ele tem-os desde bebés e desde que eles beberam um líquido, porque eles são mutantes, né? E as tartarugas Uhum. normais não têm inteligência ao nível que as tartarugas mutantes têm aqui nesta história, obviamente. E Sim. acho que é a mesma coisa que um bebé estar a ser educado por um mestre Kung Fu desde canino e desde canino e desde canino e vai seguir sempre esse mestre sem questionar. Muito provavelmente, o mais provável a acontecer é ele seguir. E se calhar eles também já estavam condicionados a isso, Hum. digo eu. Seguiram as ideias do mestre, Exatamente. basicamente. As ideias que o mestre tinha de se vingar, Sim. isso tudo. Cresceram com eles. Yeah. As Outra coisa. ideias do mestre foram incutidas nas tartarugas desde o início. Uhum. Então, e qual é que acham que é a grande diferença da forma de escapismo das tartarugas do filme para a banda desenhada? Sinceramente, acho que não existe assim uma forma de escapismo tão grande como existe. Eles tentam se manter à mesma escondidos da humanidade, de certa forma, mas são muito mais agressivos. Exato. Eu E se acho calhar que a essa maior. agressão, se calhar essa agressão é a forma de escapismo deles na banda desenhada, mas não tendo a Sim, certeza. eu também diria que sim. Eu acho que o facto de eles não hesitarem em matar e recorrerem à violência é a maior forma que é mostrada nesta banda desenhada de escapismo e pronto, de fugirem assim à realidade, não é? E lidarem com a sua frustração. Sim, exato. Bem, já que estamos aqui a falar de bandas desenhadas, vamos falar também de uma banda desenhada muito interessante que se chama I Kill Giants. É uma banda desenhada que foi escrita por Joe Kelly e foi lançada em 2008. I Kill Giants é uma banda desenhada que fala sobre uma rapariga, Bárbara, que desde o início diz que mata gigantes. Mas ninguém percebe muito bem porquê e o que é que ela quer dizer com isto e porque esta obsessão de matar gigantes. E à medida que a história vai progredindo e a Bárbara consegue uma amiga, percebemos que este matar gigantes dela é na verdade lidar com um grande gigante que é o facto da mãe ter cancro. Tendo dito isto, o que é que vocês acham que é a maior forma de escapismo de Bárbara nesta banda desenhada? Eu penso que o facto dela dizer que mata gigantes e pensar isso, obviamente, como disseste, se relaciona com o problema também ter cancro, em que esse problema é o gigante, não é? Uhum. E ela, com a sua imaginação, cria vários tipos de gigantes, titãs, e depois diz quando as pessoas perguntam, falam, ela fala às pessoas como se ela matasse os gigantes. Ela até tem uma própria mala que fez a dizer que era de matar gigantes Que é a e arma de matar os gigantes. a arma de Uhum. matá-los, exato. Então, e uma coisa que nós vemos muito durante esta banda desenhada é que Bárbara está completamente focada em matar gigantes e não deixa que ninguém a compreenda ou ajuda. Vocês acham que isso é um problema que existe agora? Que crianças e adolescentes se fechem de tal forma no seu mundo e tão fechados com o escapismo por causa da sua realidades difíceis que não conseguem pedir ajuda ou fazer com que alguém os ajude? Sim, há Uhum. várias crianças que ficam fechadas no próprio quarto a jogar videojogos. E estas não gostam do mundo lá fora por diversas razões. Talvez porque os pais não se dão bem ou porque têm outros problemas. Uhum. Uhum. E acabam assim por se isolar das pessoas. Exatamente. Portanto, por essas razões dos pais, outras por se calhar bullying, por serem diferentes, Sim. enfim, várias razões. Vergonha às vezes também de, por exemplo, terem sofrido um acidente e do seu corpo ter ficado marcado. Sabes? Então vocês acham que o escapismo é sempre benéfico ou tem downsides? Depende. Por exemplo, nesta banda desenhada podemos ver que é, de certa maneira,
podemos considerar que é benéfico, não para as pessoas em redor a ela, mas para ela própria. Porque ela não consegue mesmo, é uma criança, obviamente, nota-se bem, dá para ver pelas reações e por isso tudo que é Uhum. mesmo uma criança e se calhar não está preparada para lidar com esta situação. E é essa evolução que ela tem ao longo da banda desenhada, é a evolução dela como pessoa. E começar a amadurecer, entre aspas. Sim, porque E, a verdade é que o facto da mãe dela ter cancro não vai mudar e ela tem que sim, aceitar isto, não é? e ela de certa maneira, ao final, quando acontece aquela luta enorme, ela Uhum. apercebe-se dela própria que, pronto, ela está a viver no mundo de fantasia dela, ela está a tentar escapar à realidade e ela tem que parar. Ou seja, ela meteu-se naquele mundo, mas independentemente do que os outros disseram, pelo menos na minha opinião, do que eu percebi de ler e de ver o filme também, Uhum. ela tirou-se a ela própria. Um bocado com a ajuda de outras pessoas, sim, mas a decisão final foi mesmo dela perceber, pronto, isto tenho que acordar para a vida, entre aspas, e tenho que largar estes receios e enfrentar a realidade. Então achas que a decisão de ela sair do escapismo e aceitar a realidade deve ser partida dela ou de outras pessoas que tentam ajudá-lo? Acho que é um bocado dos dois, mas pelo menos pareceu-me ser mais dela, mas também, claro, com influência bastante da psicóloga que esteve sempre lá a tentar ajudá-la e mesmo Uhum. depois de levar uma bufetada dela, Sim. tentou ficar lá e ajudá-la mesmo. E é isso, acho que vemos a maturidade a começar a aparecer nesta criança, porque há certas situações em que, pronto, mesmo crianças muito pequenas, quando não estão completamente desenvolvidas mentalmente, então se calhar não tens a capacidade mental para aguentar com essa cena e às vezes o escapismo pode ser uma forma benéfica de lidares com as situações. Também Uhum. pode ser maléfica também em certos aspectos e depende da situação, mas acho que o escapismo pode ser tanto benéfico como maléfico. Como por exemplo, aqui vemos que se calhar foi benéfico para ela, mas foi muito maléfico para as pessoas em redor a ela e prejudicou imenso as pessoas que estavam ao redor dela e que conviviam com ela, como a irmã, as professoras e os colegas de turma. Sim, eu acho que o escapismo é algo que necessário, mas bastante perigoso. Porque a linha que separa o facto de que se tem de lidar com a situação para o facto de não queremos lidar com esta situação é muito tenue e estar a atrasar a aceitação com o escapismo pode nem ser benéfico nem para a pessoa, nem para os que estão ao redor dessa pessoa. Exato, eu acho que isso que tu disseste é sim verdade, ou seja, o escapismo é bom, mas não em demasia. Uhum. Será se calhar isso, porque obviamente que se for em demasia, quando chega a altura de enfrentar o problema, a realidade, se calhar é um choque muito maior do que se tivesse enfrentado desde o início. Uhum. Bem, e já que estamos aqui a falar de gigantes, vamos passar para um tipo de gigantes diferentes. Este ano saiu uma série chamada Ragnarok. É uma série europeia que foi feita por Adam Price. Quem é que quer falar um bocadinho sobre a série? Posso falar. Então, como já pelo nome podemos ver, Ragnarok fala sobre a mitologia nórdica, sobre o evento Ragnarok, que era como os nórdicos acreditavam como seria o fim do mundo. É uma luta entre deuses nórdicos e gigantes. Uhum. A série começa com um rapaz chamado Magni? Magni e que ele, logo no início do episódio, ele ajuda um velhinho que estava numa moto e essa moto caiu. E no entanto, ao ajudar o velhinho, aparece outra senhora que toca-lhe na testa e aparentemente ativa os poderes dele. No entanto, ao percorrer da série, Magn vai descobrindo que ele tem super força, velocidade sobre-humana e
consegue ver melhor. Na série ele também encontra uma rapariga, uma amiga, que acaba por o reconhecer, porque o resto da escola não ignorava-o, simplesmente. Até o próprio irmão ignorava-o. E essa amiga acaba por ter assassinada. Portanto, o percorrer da série é ele tentar provar à polícia que a rapariga não foi, que a rapariga foi assassinada e não foi um acidente. Então achas que basicamente Magni se refugia no facto de querer descobrir o que é que realmente aconteceu à amiga dele e isto está apenas a atrasar o facto de ter de que aceitar que a amiga morreu? Não, porque ele sabia que a amiga tinha sido realmente assassinada e ele queria provar a verdade à polícia. Queria trazer justiça à amiga. Hum, Ou seja, neste caso, ele não aceita a realidade, digamos assim, Sim. de não acreditarem que ela foi assassinada. Sim. sim, e o facto Então, também de que ninguém acredita nele e Magni continua a persistir, pronto, mostra assim a sua persistência e como é que ele realmente gostava desta sua amiga. Mas a verdade é que esta série tem também um tema muito importante. Uhum. E este tema tem um paralelismo com o facto de os humanos lutarem contra os gigantes. Quem quer explicar um bocadinho isso? Por exemplo, podemos ver na série que os gigantes controlam muito a indústria naquela área. Uhum, E o que podemos ver é que o que eles estão a fazer e a corporação deles, que é, se eu não me engano, é uma central nuclear, acho eu. Estou correto? Uh, uh, não tenho a certeza, Pronto, pelo mas sei menos foi que isso há que eu alguma percebi, coisa com porque poluir as águas. Isso. sim, sim, a poluição da água tem a ver com algo que eles já tinham feito no passado, que é eles no passado não era ilegal guardar os restos nucleares em barris e pôr-os dentro de uma caverna e Uhum, passou a ser ilegal, só que eles nunca lidaram com essa situação e mantiveram toneladas e toneladas de material radioativo dentro de uhum, barris que estava dentro de uma caverna gelada, que estava congelada, só que por causa do tempo e do aquecimento global está a começar a derreter e essa água infiltra-se com a água que as pessoas da aldeia estão a beber e é uma água que está alterada, é uma água que não é própria para ser consumida, né? E é aí daí que vem um bocado a premissa da série e acho que é uma luta do homem contra o ambiente, um bocado. Ou seja, é uma espécie de aviso de que temos que fazer alguma coisa sobre isto. Tipo, o planeta não vai aguentar que se a gente continuar exato. neste caminho. E os gigantes é tipo, talvez as gigantes petrolíficas que Uhum. continuam a escavar e a escavar e a escavar e a queimar e a queimar e a queimar. E ele é um bocado mais abaixo do réu. Isso que é um bocado mais humano. Portanto, uma ligação a ele, porque ele recebe estes poderes, mas ele é muito humano. Ele sente e observa os sentimentos dele e o que ele pensa e a maneira como ele age. É muito humana e acho que é um bocado reflete um bocado a luta humana contra contra isto, contra o aquecimento global e contra Sim, o estado porque do planeta. a verdade é que estes grandes gigantes são controlados por pessoas que a forma como eles pensam é eu quero dinheiro e mesmo que aconteça alguma coisa ao mundo, eu provavelmente já não estou cá para isso e o problema é dos outros. Sim, E, Exatamente. ou seja, somos nós, os mais novos, que temos de lidar com esta situação. E eu acho que também é por isso que as personagens principais na série são mais novas e também é uma forma que eles têm de mostrar esta luta da juventude contra o ambiente e contra os gigantes. Bem, e já que estamos aqui a falar de ambiente, vamos falar de outro filme. Este filme é um bocadinho diferente, chama-se Nausicaa of the Valley of the Wind. É um filme que, peço desculpa se vou dizer mal o nome do diretor, Hayao Miyazaki. É um filme de 1984. Quem quer falar um bocadinho sobre o filme?
Eu posso falar um bocadinho sobre o filme. Então, este filme basicamente é sobre uma rapariga, Náusica, que é ainda bastante jovem, que é a princesa. Ah, e basicamente o filme, corrijam-me se eu estiver errado, é basicamente a Náusica que consegue comunicar com os insetos gigantes existentes naquele mundo, Hum, que não vivem com os humanos, ou seja, eles vivem separados porque os humanos acreditam, excepto a Náusica, que os humanos e os insetos não conseguem viver juntos no mesmo sítio, porque os insetos são maus. E basicamente o filme desenvolve que é a Náusica basicamente a explorar o uhum. resto do mundo, né? Ah, de forma a encontrar assim os insetos, a conviver com os insetos e a querer provar aos outros que eles são bons. No entanto, os insetos acabam por atacar o sítio, a terra dela, por causa de outras ah, pessoas de outras terras que foram lá e basicamente manipularam isso tudo para chamar uns gigantes guerreiros também, que basicamente iam matar os insetos para se livrar dessa peste, digamos assim, que são os insetos. E o filme desenvolve e chega-se à conclusão que os insetos não são maus, mas sim os humanos é que foram maus para eles, e por isso é que eles ficam cegos e com raiva dos humanos e querem devastar tudo o que vem à frente, que é dos humanos e as terras. Uhum. Não sei se alguém quer complementar alguma coisa ou Sim, sim, sim. corrigir. Mas o que esqueces de referir é que na área dos insetos a terra é considerada tóxica e o humano normal não iria conseguir sobreviver mais de 5 minutos dentro de umas florestas, por exemplo. E uma cena que a Náusica descobre é que a verdade é que essas florestas e as árvores não são tóxicas, não são os esporos em si que são tóxicos. O problema foi o que os humanos fizeram ao planeta é que tornou aquilo tóxico e a floresta em si está na realidade a filtrar o ar e a filtrar as coisas de maneira a limpar a terra. E isso está a criar grutas debaixo da terra, que se encontra mais tarde no filme, de ar e água pura e que se pode beber e onde pode estar. E ela encontra e ela mostra isso a um rapaz e o rapaz fica amigo dela e ajuda mais tarde também. Então, qual é que acham que é a mensagem do filme? Com isso tudo que acabaram de dizer. Uh, assim, eu penso que uma parte da mensagem é. Não é bem nem tudo é o que parece. Basicamente, os humanos é que fazem mal aos insetos e por isso é que eles se tornam maus contra os Uhum. humanos. Mas acho que uma parte da mensagem do filme é. Nem todos são maus. Se calhar houve uma razão para serem assim. Algo deste género. Não sei se estou a explicar bem. Eu acho que uma Uh, grande mensagem deste filme é o facto que mostram que a natureza acaba sempre por persistir e que o que os humanos estão a fazer acaba sempre por ser pior para eles do que para a natureza em si. Ou seja, aquela floresta está assim por causa dos humanos e isso teve um grande impacto nas vidas de todos aqueles humanos e sociedades que viviam ali. E ao tentarem lidar com aquilo, eles estão a fazer outra vez pior para eles, pois os bichos estão outra vez a devorar cidades e a virar-se todos contra os humanos. Sim, até E a porque, verdade é que vemos que a floresta continua a persistir, apesar de tudo isto. sim, porque a verdade é que os insetos, a única razão o que os insetos querem realmente é só proteger as florestas. E se os humanos não tentassem incendiar as florestas e cenas do género, os insetos iam estar quietos e não lhes iam ligar muito. É o que se vê a Náusica a fazer, que é dizer nós não estamos aqui por mal, podes ir embora, não sei o quê, para acalmar Uhum. e pronto. Então, como é Yeah. que acham que houve alguma maneira que Náusica teve de escapismo neste filme? Uh, há uma certa área no filme, porque ela sempre foi muito boa para os insetos, né? Uhum. E há uma certa área no filme em que os tropas vêm e matam o pai dela e ela passa-se completamente, né? Obviamente, como qualquer pessoa Exato. naquela situação, e acho que mata para aí uns 4 ou 5 soldados de seguida.
E depois, quando aquela cena acalma mais um bocado, ela vai chorar para o pé do tio. Eu não sei se ele é tio. Pelo menos Era o mestre. foi o mestre Sim, não dela. sei se é tio, se é um Foi amigo. mais ou menos o que me deu a entender. Mas sim, vai chorar para o pé dela e diz que tipo que não consegue mais sei lá, que tem que sair dali porque não consegue mais, porque não sabe o que é que vai fazer com a raiva que tem dentro dela e ela não quer matar. Ela está ali está a chorar à frente dele porque ela tem medo que vá matar mais alguém porque ela não quer matar e ela não quer fazer mal a Uhum. ninguém, obviamente. E acho que uma forma de escapismo é o foco enorme que ela a partir daí dá aos insetos e dá à vida dos insetos e à floresta, porque acho que é uma forma dela escapar à morte do pai também, porque não vemos muito dela ah, mornar. Não é mornar. Sim, estou-te a perceber. Não sei. Esqueci-me da palavra em português. Pois, pronto, não vemos muito dela ficar chateada pela Luto. morte do pai, o luto. Não vemos muito o luto dela pelo pai sem ser logo de imediato. E passado isso, não vemos muito mais durante a série, não vemos ela a ter memórias e do pai e disso. E acho que isso está a referenciar para um certo escapismo, porque ela não está a pensar bem na morte do pai, ela está a focar-se naquilo que está a acontecer no momento e a tentar escapar um pouco do que realmente aconteceu, que foi o pai dela morreu. Sim, porque nem vemos um momento concreto de aceitação da morte do pai. Sim, exatamente. Ok, vamos então passar aqui para a próxima obra que íamos falar. Vamos falar um bocadinho de Cherry 2000. É um filme de Steve DeJarnette, saiu em 1987. Quem é que quer falar um bocadinho sobre o filme? Eu posso falar sobre o filme. Então, o filme passa-se durante o ano de 2017, Uhum. sobre o personagem principal chamado Sam. E este personagem tem uma boneca humanoide que Uhum. serve como sua mulher e faz tudo o que ele quer. No entanto, logo no início do filme, a sua boneca acaba por ser variada. Que esta boneca são as famosas Sherry 2000. Uhum. No entanto, ele tenta consertar a boneca e não consegue porque essas bonecas deixaram de ser fabricadas e só existem numa determinada área, que é a área 7, que é uma área bastante perigosa. Uhum. Portanto, Sam tenta contratar pessoas para ajudá-lo a ir a essa área e recuperar a boneca. E o filme é basicamente isso: é a jornada de Sam a tentar chegar à área para recuperar a boneca. Uhum. Exato, e nós vemos aqui que, pronto, este filme foi feito em 1987 e é só suposto ser no futuro, no longínquo futuro de 2017, não é? Certo? Sim, sim. Exato. E quando eles fizeram, eles mostram no filme que as pessoas deixaram de socializar tanto e então tiveram de ser criados estes bonecos para de forma às pessoas terem contacto. Sim. Então, vocês acham que o facto de, pronto, neste caso temos o nosso personagem principal, qual é que era o nome dele? Já me Sam. esqueci. Sam Sam, Trevor. Sam, não é? Exato, Sam. Sim. Acham que personagens como o Sam que vivem esta vida falsa, digamos assim, com um robô, é uma forma de escapar à realidade? Sim, porque o, el- o anterior casamento dele não tinha corrido bem. Que ele e a mulher, a ex-mulher, Uhum. não davam-se bem e ele por isso escapou-se a essa boneca, Sherry 2000, para tentar substituir a mulher. Sim. Eu acho que o facto de ele ter uma mulher que, pronto, é um robô, não é? Ah, acho que é uma forma de fantasiar, basicamente, sim, um verdadeiro amor. O Fantasiar perfeito. sobre isso. Uhum. Perfeito, exato, porque Exato. pronto, é uma robô, nunca vai dizer não, nunca vai arranjar confusão, nunca vai chatear, vai sempre ser Dizer que sim. perfeita. Porque uma questão dessa boneca também, por isso é que era tão rara, que ela tinha
ele levava um próprio CDzinho que Sam tinha, que estava programada basicamente para ele. Por isso é que a jornada do filme é ele atrás de outra boneca. E acho que isso é a forma de escapismo dele Uhum. para fugir ao mundo real, porque como não resultou com a ex-mulher, ele não acredita bem no amor, e como a robô vai ser perfeita, é uma forma de ele não ter que lidar com pessoas. Até porque naquela altura o romance praticamente já não existia. As pessoas basicamente faziam contratos, homens com mulheres, pagavam e tudo por um jantar, sexo, até faziam acordos e tudo. Era muito estranho. Sim. Mas também no final do filme vemos uma coisa bastante interessante, que é Sam começa a resolver, começa a arranjar uma relação com supostamente a pessoa que ele tinha contratado para arranjar este robô. E ele uau, no final do filme, ah, acaba por escolher essa rapariga verdadeira, digamos assim, em vez da Cherry. Porquê é que vocês acham que ele fez esta escolha? Porque ele acabou por se apaixonar por essa mulher. Digamos que ele voltou a encontrar o amor. Hum, E não só, acho que ele também apercebe-se que ele tem estado no seu mundo de fantasia um bocado com o robô, porque acho que ele apercebe-se, isto é um robô, isto ama-me porque pronto, foi programado sim, para mamar e Tenho de amar. não há sentimentos verdadeiros aqui, apesar de por mais real que o robô pareça. Tanto que ele larga do avião e manda a ir buscar uma Pepsi e depois, A e depois famosa Pepsi. leva o Nunca avião chegou. para conseguir salvar a pessoa de quem ele realmente gosta e de quem ele realmente quer sim. ter na Ele vida. acaba por perceber que, Ao espera, longo isto é do um filme, robô. ao longo do Sim. filme foi percebendo que essa personagem, qual é que era o nome? De quem? Tinhas a Da É a Cherry, que Tracker. era o robô. A A Tracker. Tracker era a E. Johnson. A. Johnson. Yeah. Ele basicamente foi percebendo ao longo do filme que ela se preocupava com ele, que queria saber dele. E se calhar foi por isso que também começou a acreditar de novo no amor e que deixou de querer a Cherry. Uhum. Até porque houve uma parte do filme que ele se começou a envolver com ela e depois descobriu que ela tinha o CD da boneca da Cherry e voltou a deixar de querer saber dela e a querer saber só da Cherry. Sim. Mas depois voltou a mudar no fim. E isso pode ser um certo escapismo também, porque ele estava realmente interessado nela e acho que ele voltou para o robô, não porque queria o robô, mas sim porque estava numa situação em que estava chateado com o facto dela lhe ter escondido aquilo. Exato, porque ela pensou, então, eu gosto desta pessoa, mas então ela estava-me aqui a mentir. Sim, Então, mas para que é que eu hei de lidar com isto se tenho um robô perfeito que faz exatamente o que eu quero e que nunca me há de mentir? Nem nada desse género, não é? Exato. Sim. Bem, mas já que estamos aqui a falar de futuros e de séries e filmes que se passam em futuros utópicos, podemos falar aqui um bocadinho sobre o Space Battleship Yamato 2199. Quem quer explicar um bocadinho a série? posso ser eu. Space Battleship Yamato 2199 foi uma série, foi um anime que eu por acaso gostei imenso e eu vi a versão de 2012 que foi Uhum. que o professor nos O disse para ver. remaster. Sim, sim, e até estou com ideias de ir se calhar ver a série antiga mesmo, que é uma série original de 1960 e qualquer coisa, se eu não me engano, certo? 68 talvez. Acho que sim. Pronto. E isto passa-se num futuro distópico em que os humanos encontraram vida alienígena ao navegar pela galáxia e tiveram o primeiro contacto em Pluto. E passou-se alguma coisa que não se percebe muito bem. Os humanos ao início vão dizer que foram os aliens que atacaram primeiro, enquanto que o primeiro contacto que eles têm, a primeira vez que eles vão falar com um alien realmente, eles é que dizem que não foram os humanos que atacaram primeiro. Uhum. E pronto, acontece uma guerra e os aliens lançam planet bombs que vão destruir a Terra e os humanos são obrigados a construir cidades subterrâneas e a criar navios de guerra que vão ser naves espaciais. E acho que esta parte dos navios vem também da época em que o anime foi criado, né? Em que a marinha era muito mais forte do que o que não tínhamos muita ideia do que é
que ia ser quando fôssemos para o espaço. Então acho que a imagem de um navio como sendo uma nave espacial é uma coisa muito forte e muito ligada à humanidade em si e à história que nós Sim. temos de navegar o mundo e isso. E basicamente eles recebem uma mensagem que vem de Iskandar, que são uns aliens que são amigos e que tentam os ajudar e que dão-lhes uma Wave Motion Drive que lhes permite fazer warp jumps. E eles vão utilizar isso para irem ter com os aliens até ao planeta deles, que é Iskandar, Uhum. para eles conseguirem fornecer-lhes um- uma ferramenta que lhes vai permitir reverter todos os efeitos das Planet Bombs à Terra, permitindo eles conseguirem recuperar a Terra, porque a Terra no estado em que está a nascer plantas alienígenas que estão a largar uma espécie de pólen que está a danificar o ar e não está a permitir os humanos conseguirem respirar muito bem ao cima da Terra, daí eles terem as cidades subterrâneas. E a história basicamente vai ser isso. E é uma história muito interessante porque fala de vários pontos. Temos várias raças alienígenas de vários planetas e vários sistemas estelares e várias galáxias mesmo diferentes até. Uhum. E há uma coisa muito interessante nesta série que é não tens o bom e o mau. À medida que a série se vai desenvolvendo, ao início parece que ok, os humanos são os bons, os aliens são os maus, vamos a fundo. Mas não é isso que acontece. À medida que vai-se acontecer, tu tens uma perspectiva dos dois lados, do que se passa dos dois lados e começa a haver uma área mais acinzentada, não é tanto preto e branco, bom e mau. E começas a ver que há percas dos dois lados e há motivos para os dois lados quererem brigar ou quererem Uhum. estar na guerra. Como por exemplo, há uma altura em que eles acham que conseguem prender uma alienígena, que não é bem prender, estão a escapar de um sítio onde estão presos e conseguem, entre aspas, capturar uma alienígena e aí vê-se a primeira interação que eles têm mesmo com o alien daquela raça. E ela diz que não foram os humanos que atacaram primeiro. E depois no final vê-se mesmo que afinal foram os humanos que atacaram primeiro. E independentemente disso, ia haver guerra à mesma por outras razões exteriores. Também não vou Exato. explicar a série inteira aqui, né? Mas ia haver a mesma guerra por outras razões exteriores. Mas depois vê-se que não só os outros são maus, mas também os humanos têm partes más. E acho que isso cria uma amizade psicológica para os dois lados da história. E é uma coisa que não se vê muito em muitos filmes ou muitas séries. É uma coisa que não se vê por acaso muitas vezes. E é uma coisa que gostei muito mesmo neste anime. Uma coisa que por acaso eu acho bastante interessante neste anime é a Battleship que eles escolheram, que é a Yamato. Temos várias coisas a acontecerem em termos de escapismo e de realização de personagens, como Uhum. por exemplo, temos uma personagem que é na altura em que a Terra foi atacada, nós já tínhamos colonizado Marte e tinha havido uma guerra em Marte e as pessoas que já tinham nascido em Marte eram diferentes, tinham cabelo branco, olhos vermelhos, Exato. algumas mutações genéticas, pronto, por estarem num planeta diferente, atmosfera e essas coisas. E eles tinham sido, como houve uma guerra entre a Terra e Marte, a Terra ganhou, eles foram obrigados a voltar para a Terra. E uma, um dos pilotos que vemos na nave de Yamato é uma dessas pessoas que nasceu em Marte e que foi Uhum. transportada para a Terra. E ela tem um ódio enorme também pelos alienígenas, porque eles mataram o irmão dela. E um progresso que vamos ver, e ela usa esse ódio também como forma de escapar à realidade que o irmão está morto e ela não vai recuperar, obviamente, né? Sim. Que é uma forma natural de escapismo. E vamos ver uma certa evolução dessa personagem, uma desconfiança total. É uma pessoa que tipo, eles não tinham confiança nenhuma mesmo em nenhum dos aliens, nem nos de Iskandar que os queriam ajudar. E então, em vez de tentarem confiar neles, não, simplesmente eles queriam usar a Wave Motion Drive para Sim. simplesmente achar um planeta habitável e levar para lá os humanos. E para também ver-se uma evolução nesses personagens por acaso. E esse ódio, acho que é. O ódio é sempre uma forma de escapismo de alguma forma ou de outra, né? Uhum. E pronto. Pronto, então vamos passar aqui para a nossa última obra que vamos falar, que é o Avatar, de Lester Bender. Foi uma série muito popular que saiu em 2005, realizada por Michael DiMartino e Brian Konietzko. Nesta série vemos
fala sobre um rapaz, Aang, que em muito novo descobriu que tinha um fardo nos ombros dele, que era ser o Avatar, que era a pessoa que conseguia controlar os 4 elementos, ou seja, ar, terra, fogo e água. E quando Aang descobriu isto, não conseguiu lidar com esta situação, mas pronto, como dissemos, temos sempre que acabar por aceitar que vamos ter que fazer estes trabalhos. Sim. E pronto. Alguém quer dizer alguma coisa antes de acabarmos? Pá, acho que por fim uma coisa. Um resumozinho do que o escapismo é, o que é fantasia também. Porque fantasia é difícil de escrever e é difícil de apontar, porque qualquer coisa que não seja real pode ser considerado fantasia, né? De certa maneira. Exato. E às vezes é um bocado difícil descrever o que é fantasia em geral, mas acho que, por exemplo, se olharmos de volta para o Yamato, a parte deles estarem a tentar descrever o futuro é fantasia, mas é uma fantasia mais ligada à realidade, porque eles usam os aspectos que têm no presente para imaginar como vai ser o futuro. Por exemplo, têm no presente os navios de batalha e usam esses navios de batalha para desenvolver as naves espaciais, para inspirarem-se no que vai ser as naves espaciais no futuro. E Uhum. acho que a fantasia tem vários pontos assim e é uma coisa estranha. E, em termos de escapismo, acho que o que chegamos a entender do escapismo é que dependendo da situação pode ser mau ou pode ser bom e depende muito da situação, pronto. Acho que é Sim. isso. Então, Cada Sim. pessoa encontra a Sim, sua forma de fugir à realidade. sim, sim. E às vezes pode não correr bem. Pois, Pois. Por Exato. exemplo, neste caso dos trabalhos, corre bem enquanto Sim. esperamos e depois fica pior. É isso. E pronto. Foi então este. Terminamos aqui o nosso podcast de Culture Room. Espero que tenham gostado. Obrigado a todos por ouvirem. E tenham o resto do bom dia. Até à próxima. Até à próxima. até a próxima.